Olá, investidores e investidoras desse canal, tudo bem com vocês? Estou eu aqui novamente, de novo outra vez, para gravar um vídeo para vocês. E neste vídeo eu vou falar sobre reserva de emergência. Basicamente nós vamos falar o que é a reserva de emergência, como montar a sua reserva de emergência e onde colocar a sua reserva de emergência, certo? Então, primeira coisa, o que é a reserva de emergência? Quando eu comecei a poupar, não a investir mesmo estrategicamente, eu comecei a poupar, eu nunca tinha escutado essa palavra, nunca tinha escutado reserva de emergência. E aí, depois que eu comecei a procurar uma forma de colocar meu dinheiro, nem que seja o dinheiro era pouco, né? Ainda continua sendo pouco, não tô rica, mas ficarei um dia, estou no caminho e quero levar vocês comigo. Então, quando eu comecei a pensar, quando o dinheiro começou a sobrar e eu pensei aonde eu vou colocar ele para poder me render mais, para o dinheiro começar a trabalhar para mim, foi aonde eu comecei a assistir vídeos, a ler matérias, informações, acompanhar pessoas no Instagram, e essas pessoas sempre falavam da reserva de emergência e eu fui começar a entender o que era. E hoje tem pessoas que estão me acompanhando e que estão iniciando os estudos nos investimentos, que já ouviu eu falar ou vai estar ouvindo eu falar agora sobre a reserva de emergência. Uma hora ou outra a gente acaba escutando esse termo, reserva de emergência, que agora você já vai saber o que é. O próprio nome já diz, é uma reserva para emergência, certo? Então, a reserva de emergência, antes da gente começar a fazer investimentos mais com riscos, a gente precisa de ter uma reserva. Porque se a gente pegar um dinheiro que a gente vai precisar, caso aconteça alguma coisa, e ele estiver num lugar preso, onde você não consegue pegar ele com facilidade, você vai passar aperto e você pode se endividar. Então, essa reserva é para evitar que você gere uma nova dívida ou gere uma dívida, né? O que acontece? Se você tá no limite ali, entendeu? O dinheiro não tá faltando, mas também não tá sobrando. Se acontece uma emergência, para você se endividar, é num piscar de olhos, certo? Então, você precisa ir constituindo essa reserva para poder se resguardar de que você não se enrole financeiramente, certo? Então, essa reserva serve para isso. O que acontece? Essa reserva, como que a gente calcula? A gente calcula a quantidade de meses vezes o seu custo de vida. O seu custo de vida vezes a quantidade de meses que você quer fazer essa reserva. Quanto mais instável o seu estilo de vida, maior a necessidade dessa reserva, certo? Se você é um funcionário empregado, né, de alguma empresa, e se você for mandado embora, por exemplo, você vai ter um seguro-desemprego ali de 6 meses, você pode montar uma reserva de pelo menos mais 6 meses, para você se resguardar pelo menos durante um ano. Mas se você é um autônomo, um empresário, né, um empreendedor, um novo empreendedor, o ideal é que você comece a montar essa reserva que te sustente o seu custo de vida durante pelo menos 12 meses. Que seria o ideal para você não passar esse aperto e se acontecer uma emergência, você não adquira, não contraia uma dívida. Então é assim que a gente calcula. Você vai descobrir qual que é o seu custo de vida mensal. Beleza? Se você não sabe certinho, você pega os seus custos dos últimos 3 meses, divide por 3 e você vai achar uma média dos seus custos. Esse valor que você achar, você vai multiplicar por 6, por exemplo. Se você achar que seu custo de vida mensal é uma média de R$1.000, não é quanto você ganha, não é quanto o seu salário, é o seu custo de vida, que você precisa se sustentar, sem incluir parcelas de investimento nesse caso aí, tá? Que é outra história. Então, você precisa achar o seu custo de vida mensal. Se você não está sabendo isso, então a gente precisa trabalhar nisso aí. Você precisa anotar todos os seus custos para você saber quanto que você se custa no mês, certo? Então, você precisa descobrir esse custo mensal e multiplicar pela quantidade de meses que a gente vai planejar essa reserva, certo? Essa reserva é para ser usada quando? Gente, realmente numa emergência. Porque a maioria das coisas na nossa vida a gente consegue prever. Se você tem um carro, você prevê que uma hora ou outra ele vai estragar.
vai dar um problema, certo? Se você tá vivo, você sabe que uma hora ou outra você vai adoecer, certo? Então, tudo na nossa vida tem como planejar, né? Só que pode ser que aconteça alguma coisa com um parente seu de saúde, que você, né, não tem controle e a gente acaba tendo que emprestar um dinheiro. Sei lá, qualquer coisa que não seja. Na reserva de emergência, a gente não pega dinheiro da reserva de emergência pra viajar, pra comprar roupa, pra ir pra balada, pra ir no cinema, pra ir no restaurante. Não. O dinheiro da reserva de emergência não é esse dinheiro de coisas supérfluas, não, de desejo seu, não. Os seus desejos têm que entrar numa outra reserva dentro da sua porcentagem do seu salário daquele mês. Então, essa reserva realmente é para deixar um dinheiro quando uma coisa que não é prevista acontecer, certo? E a gente precisa alocar essa reserva em um lugar que vai te dar liquidez, ou seja, um lugar que você tem pouco risco e um lugar que você vai conseguir fazer esse investimento virar dinheiro para você mais rápido, certo? Na reserva de emergência, a gente não fica procurando muita rentabilidade. É um dinheiro para te proteger. E na hora que você precisar, você pode ir lá e pegar ele. Eu, particularmente, divido a minha reserva, entendeu? Isso pode ser feito também. Eu deixo, uma parte da minha reserva num lugar com mais liquidez e uma parte da reserva com média liquidez. Porque, se for um caso, eu tenho um prazo para fazer esse resgate sem me prejudicar. Então, a gente pode fazer isso também, certo? Lugares onde a gente coloca a reserva de emergência, o mais indicado são CDBs com 100%, de no mínimo 100% do CDI com liquidez diária e Tesouro Selic. Hoje, CDBs de liquidez diária com valores abaixo, como se diz, a média, né, que a gente consegue começar com investimentos baixos, a gente tem o CDB do Banco Inter, que é a partir de R$100. A gente tem a Nuconta, que não tem valor mínimo, que rende 100% do CDI, que você consegue tirar toda hora também, pode ser um lugar de uma reserva. E tem fundos de renda fixa também, que são seguros, então a gente precisa de um lugar seguro. O lugar mais seguro hoje no Brasil é o Tesouro Direto, são títulos através do Tesouro Direto, continuam sendo os investimentos mais seguros. E dentro do Tesouro, o Tesouro Selic é o que vai te dar uma liquidez mais rápido de Se você pedir o dinheiro hoje, amanhã o dinheiro tá resgatado, beleza? Então, a gente sabe todos esses detalhezinhos aí sobre a reserva de emergência. É uma reserva que a gente precisa para nos resguardar de qualquer emergência. É uma reserva que a gente coloca num lugar de fácil acesso, com pouco risco, com baixo risco e de liquidez mais fácil, onde ele vai virar dinheiro mais fácil pra gente. E é um dinheiro que a gente não deve gastar com coisas do dia a dia, realmente para reserva, certo? Então, agora vocês já sabem o que é reserva de emergência, como calcular e aonde as opções que a gente tem para colocar essa reserva para render um pouquinho, mas nada de altas rentabilidades nem risco, certo? Porque é um dinheiro que a gente precisa dele rápido. Então, era isso que eu queria falar pra vocês. Dá um joinha aí, se inscreva no meu canal e um beijo. Até o próximo vídeo.